Então, pessoal, olá, sejam bem-vindos para esse momento aqui da nossa aula. A gente vai se ater, né, à unidade 2, e essa aula está intitulada como Planejamento da Ação Didática. Já me apresentei, né, nas aulas anteriores, meu nome é Maria da Luz, estou aqui acompanhando você nessa disciplina de didática, e iremos iniciar. Para esse momento, né, nós temos os tópicos direcionados para a aula. Então, assim, são 3 pontos-chave que a gente vai discutir. O primeiro é a questão das transformações sociais e os desafios para o ensino. Isso é mais uma discussão sobre o que está acontecendo, sobre alguns eventos que se passaram, né, na sociedade, e que, de uma certa forma, nos impactou, trouxe impactos para o sistema de ensino, para a forma de ensinar, como ensinar, e a gente vai fazer essa discussão. O tópico número 2 é mais relacionado mesmo à parte de que vocês precisam, de fato, né, ter uma atençãozinha maior, porque é a parte desse planejamento, que é o tópico mesmo da aula, que é o planejamento da ação didática. Como se dá, né, na verdade, todo esse planejamento para nós termos uma aula mais didática, uma aula que envolva mais os alunos. Então, dentro desses tópicos, a gente vai entender um pouco, né, as concepções de planejamento, os tipos de planejamento, as funções desse planejamento e os elementos do plano de aula. Nesse momento, eu trouxe, né, um plano de aula para já apresentar para vocês, para fazer uma breve introdução do que a gente vai ver na próxima unidade também, a unidade seguinte. Então, é só para vocês terem mais ou menos uma ideia. E no tópico número 3 é a questão da avaliação da aprendizagem, que é algo muito importante, que infelizmente eu trago ela aqui como, na verdade, o terceiro tópico, mas ele não que ele seja o menos importante. É um tópico muito importante, a gente tem que ter muito cuidado como a gente apresenta nossas avaliações, como a gente avalia, isso tudo com um olhar, né, aqui voltado para essa disciplina. Então, como eu comentei, né, anteriormente, esse tópico número 1, quando a gente trata das transformações sociais, né, e os impactos, os desafios que foi apresentado de uma certa forma para o ensino, é exatamente para a gente pensar um pouco, né, como a gente está, como a gente lida, como a gente lidou, né, em alguns momentos da sociedade, há um tempo atrás, com situações que, de uma certa forma, impacta, né, a educação como um todo. E assim, a gente vê que, atualmente, a gente fala muito de inclusão. E isso é um grande desafio, né? Até o tópico número 2 eu falo um pouco, né, que a educação deve promover a inclusão. Porque quando a gente vai falar de educação, para falar dessas transformações sociais, querendo ou não, e a gente falar dessa inclusão, né? A gente tentar trabalhar, de uma certa forma, para que a equidade ela seja garantida, para que esses alunos de fato estejam ali, de uma certa forma, assistidos, né, não somente ali colocados, não somente ali, de uma certa forma, para dizer que o sistema de ensino os recebeu, não, mas de uma certa forma que esse aluno ele seja realmente visto como ele precisa ser visto e aceitar, de uma certa forma, as condições singulares de cada aluno que nós temos. Então, assim, uma das transformações que a gente pode trazer aqui como um desafio para o ensino, querendo ou não, essa questão da inclusão, porque não é fácil o professor planejar uma aula, a gente tirar um tempinho para fazer um PEI, né, fazer um plano de educacional individualizado para aquele aluno, são desafios que nós precisamos, de uma certa forma, nos qualificar, e tudo isso leva várias questões, né, para o sistema de ensino. Por isso, quando a gente fala também de planejamento, isso também entra, é um tópico que entra. E aí a gente fala também aqui sobre esses desafios, a questão do uso das tecnologias, né? A gente vê que hoje em dia a questão da inteligência artificial, de uma certa forma, é algo bom e, de uma certa forma, é algo desafiador para a educação. O professor o tempo todo agora tem que estar atento, se foi o aluno que escreveu ou se foi a inteligência artificial que fez aquele texto. Né? Então, seria uma das outras transformações que a sociedade apresenta para a gente e que, de uma certa forma, se torna um desafio, né, para a ação docente. Uma outra questão é a questão da saúde mental. Nós estamos vivenciando um período, né, social que as pessoas, de uma certa forma, estão muito adoecidas, né? Isso emocionalmente falando, psicologicamente falando. E isso tudo traz um impacto para a nossa educação, né, para o ensino.
São muitas pessoas que estão ali que precisam de um olhar mais atencioso e a gente, como professor, tem que estar preparado para receber, né, para lidar no momento de crise, né, seja de atipia, seja um momento de que a pessoa está passando ali por uma crise de ansiedade ou qualquer outra crise, né, dentro do ambiente educacional. E aí a gente fala também de uma outra transformação, né, que vem para a sociedade como desafio a segurança dentro da própria escola, né, e várias outras questões, né, são vistas dentro dessas que a gente considera, né, como desafios escolares, desafios para o ensino, porque as transformações sociais elas se apresentam, porém a gente vê que não é fácil. Quando a gente vai falar, né, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, para ficar um pouco mais claro, coloquei esses dois, separei, né, em duas lacunas, para vocês visualizarem melhor, né, as transformações sociais que a gente pode comentar, né, que traz um impacto para a educação. A questão da pandemia, né, a gente não precisa nem discutir muito, porque foi algo que muita gente sentiu, né? Quantas pessoas precisaram se formar no período da pandemia, quantas pessoas precisaram iniciar um curso superior no período da pandemia e que realmente não foi fácil. As mudanças culturais, né, que a gente vem presenciando, né, no nosso dia a dia, a gente vê como isso impacta, de uma certa forma, influencia, né, o aprendizado, o relacionamento das pessoas, né, dos alunos. A questão das desigualdades, né, eu já comentei agora há pouco, né, sobre a questão da inclusão, e querendo ou não, ela entra também aqui quando a gente vai falar de desigualdades, que as desigualdades, elas não são só sociais, econômicas, né, não. Existe também a questão da desigualdade quando a gente vai falar de inclusão, que infelizmente, na maioria dos casos, os alunos passam por essa desigualdade. Aí vem a questão da tecnologia, que eu já comentei, a questão da própria cidadania, né, que a gente fala, porque não é fácil a gente promover uma pessoa, né, uma ação, a gente promover a questão da cidadania, pensando no desenvolvimento de valores que os alunos precisam ter, né? Porque conscientizar não é algo fácil, é algo muito difícil. E aí a gente vem para essa parte da formação integral, que é realmente a gente pensar como formar esse aluno integralmente, né? Para que a gente pense nessas habilidades que eles precisam desenvolver e, assim, motivar, incentivar e criar, proporcionar uma criatividade voltada para um pensamento crítico, é uma das nossas maiores, dizer que é uma transformação social que vem sendo apresentada e, ao mesmo tempo, né, a gente precisa estar preparado para isso, para que ele não se torne um grande desafio, apesar de ser né, um desafio para nós que somos professores e para os futuros professores. E aí os desafios, né, que eu trago, pontuei aqui a questão da inclusão e equidade, né, engajamento, motivação, a própria formação docente, de uma certa forma, é um desafio, porque você precisa se organizar, precisa ter tempo para estudar, se qualificar. A questão da segurança e saúde mental, né, eu falei agora um pouco. A tecnologia, né, comunicação com a comunidade, a gestão escolar, que precisa, de uma certa forma, ser eficiente, a gente precisa estar com esse diálogo diariamente. E aí a gente vem para a escola como um agente de transformação social. Porque o papel da escola, querendo ou não, gente, se vocês pararem para ler esse texto, a escola ela precisa ser um agente da transformação social. Então, assim, a gente precisa entender que não é somente abrir as portas e dizer nós temos aluno com essa deficiência, nós temos alunos, tantos alunos, não. A gente precisa, de fato, promover, né, essa educação, né, com igualdade, oportunidade, e, ao mesmo tempo, pensando sempre nesse desenvolvimento de valores, que é algo que precisa, de fato, ser visto dentro do sistema de ensino, dentro dessa questão. E aí a gente pensar na escola realmente como um espaço de diálogo, né? Uma escola que seja conectada, que esteja sempre ali, né, envolvida com a comunidade, com a família. Quando a gente chega nesse planejamento da ação didática, que é o ponto-chave aqui da aula, a gente vai pensar muito nisso, porque não adianta a gente tentar pensar em didática sem pensar no planejamento. Então, o planejamento é o ponto-chave de uma aula bem elaborada, de uma aula com dinâmica, de uma aula criativa. Então, né, até no último parágrafozinho traz, é uma bússola que guia o professor. Então, assim, você precisa ter esse planejamento, né? Planejamento da ação didática, exatamente a gente planejar, é pensar numa aula, né, de acordo com nossos alunos, de acordo com o nosso público-alvo, uma aula bem interessante, uma aula didática, uma aula diferenciada.
E aí, aqui dentro das concepções do planejamento, no material de vocês está bem explicadinho. Né? A gente traz essa questão do planejamento, porque ela vem com duas concepções, né? Que é a funcionalista e as dialéticas. Então, é quando a gente pensa muito na questão do tradicional, daquele assunto, daquele conteúdo, daquela aula, né? Muito voltado para o tradicionalismo. Aquela coisa do instrumento de poder, tudo aquilo que a gente já conhece, né? Como uma coisa muito enraizada na história, né? Na própria educação, de uma coisa que não tem essa questão da ação reflexiva, né? Da ação transformadora do aluno. E a dialética é exatamente isso, a gente até pensar nesse planejamento, é quando a gente pensa numa mudança, é quando a gente está ali para pensar em situações que o aluno de fato vão refletir, vão ser críticos e vão ter um aprendizado, né, bem diferenciado, um aprendizado para a vida. Quando eu vou aqui para os tipos de planejamento, nós temos, na verdade, nós temos inúmeros, né? Então, assim, a gente vai pontuar, né, o planejamento, quando a gente vai falar como um todo, são diversos, mas eu vou trazer aqui para a nossa vida acadêmica, né, para o processo educacional em si. Aí nós temos o planejamento educacional, nós temos, na verdade, quando eu ponto esses 4, né, é só para dizer para vocês que existem números, porém a gente vai pontuar os 4 que a gente tem aqui, né, por conta do tempo também. Esse planejamento educacional está muito voltado para a questão do próprio sistema de ensino. Então, o planejamento que a escola, né, que o sistema vai fazer, como um todo, né, nós temos até essa questão da abrangência, que ele é muito maior. E aí, quando a gente vai para a questão do planejamento escolar, e até assim, porque o planejamento educacional como um todo, ele vai ter que chegar na escola. Então, a escola precisa estar planejada. E aí, aquela coisa mais que envolve a questão mesmo das decisões, é o planejamento que a escola precisa fazer. Quando a gente vai para o outro tipo de planejamento, que é o planejamento curricular, é quando a gente vai falar muito da questão das dinâmicas, de dentro da dinâmica da própria escola, né, do próprio currículo. A gente tem que entender bem que no planejamento curricular também, eu vou pontuar, que é necessário a gente pensar no currículo adaptado, é nesse momento aqui do planejamento curricular. Porque é nesse momento que a gente pensa num currículo que vá, de uma certa forma, garantir a inclusão dos alunos. E aí a gente vem para a parte do planejamento de ensino, né, que é realmente a questão do trabalho pedagógico, que envolve as situações, né, de interação do professor e do aluno, que é o que a gente precisa, de fato. E aí, quando a gente vai para as funções do planejamento, elas são inúmeras, né? Nós temos inúmeras funções do planejamento, que, de uma certa forma, ela nos traz, né, como lá no início a gente falou, né, o planejamento é uma bússola. Então, as funções dela, elas são inúmeras. Né, no próprio material eu pontuei cada uma e fui explicando o que seria essa organização de direcionamento, o que é essa eficácia e essa eficiência, a avaliação e monitoramento. Por que precisa haver uma avaliação e um monitoramento da própria função do planejamento, da próprio fazer pedagógico? Né? Então, isso tudo está dentro das funções do planejamento, que é necessário para que a gente tenha um sistema de ensino, né, uma aula, né, um sistema de ensino organizado, mas a gente viu lá o planejamento educacional dentro da escola, o planejamento educacional que muitas vezes vem lá do MEC, que precisa ter um impacto dentro da sala de aula. E aí a gente chega aqui nessa parte dos elementos do plano de aula, gente. Então, assim, um dos elementos principais que eu trago aqui, até dar um ponto aqui para vocês, muitas vezes no concurso, numa prova de concurso, prova didática, eles dão um modelo de plano de aula. E eles amarram alguns itens. Né? Então, assim, nós temos diversos itens que fazem parte do plano de aula. E aí eu trago aqui os principais, né? O tema, que é o tema que vai ficar lá na aula. Aí o objetivo de aprendizagem, né? Os conteúdos, precisa estar lá os conteúdos bem arrumadinho. A metodologia de ensino, que é uma das partes mais importantes do plano. Os recursos que você vai utilizar, as estratégias de avaliação, a organização temporal, que é você dizer quanto tempo que você vai utilizar para aquela aula, qual é a turma. Então, assim, eu trouxe um modelo aqui de plano de aula, que foi o meu, né, do meu último concurso, no qual hoje eu sou professora aqui do Instituto Federal do Maranhão. Então, aqui no meu plano de aula, se vocês observarem bem em cima, tem aqui plano de aula, né, e em cima vai ter os dados da identificação da aula. E esse modelo foi próprio, né, eles deram os itens, e eu construí esse modelinho porque eu sempre trabalhei com ele, toda a prova de concurso. E aqui dentro vocês vão observar que eu tentei contemplar tudo que nós temos aqui nos elementos. O tema ou o assunto tá aqui. O tema da minha aula é gramática tradicional e o ensino da língua portuguesa. Né? Então, aqui em cima está dizendo tema ou assunto. É o tema da sua aula. Os objetivos de aprendizagem.
nós temos aqui, ó, os objetivos. Nós temos objetivo geral e objetivo específico. Depois vocês podem orar com calma, para pausar o vídeo, né? Interessante para vocês. Eu posso disponibilizar também esse plano de aula, se vocês tiverem interesse. E aí a gente vai para um outro item aqui, que é o conteúdo programático. Ó, aqui está dizendo conteúdos, né, a serem abordados. Então, é exatamente esses conteúdos aqui que a gente vai trabalhar. E aí eu coloquei aqui o conceito de gramática e fui apontando meus conteúdos. Após isso, nós temos a metodologia de ensino. Ó, a minha metodologia está aqui. A metodologia ela tem que ser muito destrinchada, porque é você explicar o que você vai fazer na aula. Né? Então, eu coloquei aqui, a metodologia empreendida está alicerçada no uso do diálogo como o maior agente, né, entre conhecimento professor e aluno. Uso de analogia para que o conhecimento fique enraizado. E aí fui explicando detalhadamente. E ainda pontuei, a aula será desenvolvida em etapas, a saber. E fui colocando tudo que eu ia fazer na minha aula. Essa é a metodologia. Metodologia é você destrinchar. Né? E aí a gente vai para os recursos, que é tudo que a gente vai utilizar na aula. Ó, os recursos, né? Plano de aula, eu vou dizer o data show, tudo você vai usar, pincel, apagador, é isso. E aí a gente vai para a parte, que é a parte das estratégias de avaliação, como a gente vai ser avaliado. Como você vai avaliar o aluno, se é só observação, se vai ter alguma atividade, se vai ter alguma prova. E a organização temporal, já falei para vocês, minha organização está bem no comecinho, ó. Tá a data, né, e a quantidade de minutos, que seria a aula, que seria 45 minutos. Então, aqui é meu exemplo, né, de plano de aula, tá aqui as referências. E aí, por fim, eu trago a questão da avaliação da aprendizagem, né, que a avaliação da aprendizagem, ela, na verdade, ela tem que acompanhar, né, de uma certa forma, o aprendizado do aluno, ela não deve ser vista somente como isso, né. Então, assim, muitas vezes o aluno fala, na avaliação é só para saber se o aluno aprendeu. Não é exatamente isso, gente. Então, assim, quando a gente vai acompanhar e medir, né, o progresso do aluno em si, a gente consegue fazer isso de diversas maneiras. E as avaliações, elas são de diversas maneiras, né? Não adianta eu dizer que vai aplicar uma prova e saber se o aluno aprendeu através daquela prova e pronto, acabou. Não é, né? Nós temos vários instrumentos e abordagens para fazer isso. E aí nós temos os tipos de avaliação da aprendizagem, né? Que é a avaliação diagnóstica, a formativa e a somativa. A diagnóstica é para, de fato, né, eu perceber no primeiro momento qual é a questão da turma. Essa avaliação, ela é muito presente, né, no início dos períodos que a gente trabalha. E aí a gente vai para a formativa, né, que é, na verdade, acompanhar esse processo de aprendizagem do aluno, né, a gente vê, né, o desenvolvimento, o feedback, tudo que a gente precisa. E aí a gente vem para a somativa, né, que na verdade é o resultado final de todo esse processo de aprendizagem, de planejamento, de ação didática, e que geralmente ela acontece no final do período. Aí aqui eu vou explicar um pouco fora, que é a questão de vocês lerem lá o texto e darem, né, a opinião de vocês, né, em relação ao planejamento, né, se realmente é um desafio hoje em dia fazer uma aula bem didática, uma aula diferente. E aqui eu trago, né, uma frase: estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Então, para a gente alcançar os nossos sonhos é só por meio dos estudos, é por meio da educação, é por meio da nossa constância, da nossa evolução diária, né, em cima dos nossos desafios e tudo que a gente precisa superar. Então, um abraço e até a próxima aula.